para vocês verem a situação da igreja. Vocês sabem que Israel, no Velho Testamento, é coisa que vocês sabem, eram sombras do que é o presente hoje. Deuteronômio 29, os primeiros 6 versículos. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel. Quem ordenou o pacto? Foi Deus. E falou para quem? Para Moisés. Está entendendo? Deus ordenou a Moisés este pacto para com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que havia feito com eles em Horebe. Mais um pacto. E Moisés chamou a todo Israel e disse-lhes, o profeta chamou a noiva israelita. Pensa bem nisso. E disse-lhes, viste tudo que o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito. Eles tinham conhecimento, irmãos. Eles tinham conhecimento dos milagres, das provações. Eles tinham conhecimento de todas as pragas. Pelo amor de Deus, não deixe passar isso por alto. Deus identificou isso para que eles tivessem certeza. Viste tudo que o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito. A Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes tentações que os teus olhos viram. Os sinais e os grandes milagres. Mas, interessante a escritura, mas o Senhor não vos deu um coração para entender e olhos para ver e ouvidos para ouvir até este dia. Israel não tinha ouvidos e não tinha olhos para ver o que Deus fez. Misericórdia! Eu coloquei a mão na cabeça. Agora pensa em nosso tempo, irmãos. Tudo que aconteceu no ministério do meu profeta. Olha o perigo, olha o risco de ver todos estes milagres, toda essa manifestação de poder, ressurreições no ministério dele. Mas as pessoas voltam atrás. E pior, fazem pior. Vê como é que o quadro se repete, pastor Moisés. Já aconteceu em Israel, já tinha acontecido lá, gente. Já tinha acontecido lá. O Senhor não vos deu um coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir até esse dia. Só que nesse número tinha 2 ali, tá? Josué e Caleb estavam embolados no meio dos 2 ali, nesse grupo. A maior parte não vai entender, irmãos. A maior parte não vai entender, porque não é ordenado a eles compreender. Mais de 5 milhões, mais de 4 milhões, se eu estou equivocado, mais de 4 mil, se eu estou equivocado, saíram do Egito. Me ajuda aí no número, acho que é isso mesmo. Entre 5 mil, entre mulheres e crianças e animais. A maioria não entendeu, não era predestinado para ver, não era predestinado para compreender, para ver. Mesmo que os sinais estavam destampados, escancarados, não era para eles essa identificação. 2 milhões, muito obrigado. A minha mente oscila com números, 2 milhões. Aí você pensa, meu Cláudio, 2 milhões, só 2 eram ordenados? Vê como é que a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Vamos seguir, senão meu tempo vai embora, meu pai. E eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. Aí eles atrasando o programa de Deus aí, ó. As vossas vestes não envelheceram sobre vós. Nem o teu sapato envelheceu no teu pé. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que pudesseis saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Eles não precisou de amassar um pão, irmã Cristiane. As mulheres não precisam nem de preocupar em sujar a mão com farinha.
Os homens não precisaram nem de trabalhar. Ô, maravilha, hein, pastor Moisés? Não precisa nem trabalhar. É bom, né, Wilson Salles? 60 e tantos anos, 50 anos de garrado para aposentar. Nem isso eles precisaram no deserto. Deus cuidou deles e tratou deles. E mesmo assim, o profeta Moisés disse, os olhos deles não eram abertos para entender isso. Como é que a coisa é muito séria. Salta para o 29, para o 29. Portanto, versículo 9 do capítulo 29. Portanto, guardais as palavras deste pacto, pelo amor de Deus. Faça com que isso entre em sua alma, pelo amor de Deus, nessa noite. Faça com que essa mensagem não fique só em letras, mas faça dele o seu alimento diário. Mesmo que você não tenha tempo, creia nela sem sombra de dúvida. Guarda esse pacto, pelo amor de Deus, porque vai fazer falta para vocês. Guardai as palavras deste pacto e cumpri-as, para que possais prosperar em tudo o que fizerdes. Todos vós estáis hoje diante do Senhor vosso Deus. Interessante isso aqui, hein? Os vossos capitães das vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, com todos os homens de Israel, os vossos pequenos e vossas esposas, e o teu estrangeiro, que está no teu acampamento, desde o lenhador da tua madeira até o tirador da tua água. Vocês entenderam isso aqui? Vou dar uma beliscada na sua consciência agora. Arão entrava diante da presença de Deus quantas vezes por ano? E mesmo assim, não podia ser sem sangue. E com a vestimenta adequada. Entende isso, irmãos? Irmãos, como que as coisas são... É lindo demais. Arão era profeta? Ou era sacerdote? Ah, então era sacerdote. Vê como é que é Deus na presença de um profeta. Israel estava com um profeta diante deles. Então, diante de um profeta, a graça foi estabelecida e o sangue foi estabelecido. Porque todos eles estavam na presença de Deus, gente. Desde o capitão ao tirador de água. Ele tinha acesso à presença de Deus. Entenderam o que Moisés falou? Todos vocês estão na presença de Deus, quando Deus tem um profeta na terra representando Ele. Todos vós, olha o versículo 10, estáis hoje diante do Senhor vosso Deus. O sangue e a graça estabelecida através da presença de um profeta. O que é um profeta na terra, gente? Para que entres no pacto com o Senhor teu Deus. Versículo 12. E no seu juramento que o Senhor teu Deus faz contigo neste dia, para que Ele possa te estabelecer hoje como um povo para si mesmo, e para que possa ser para ti um Deus, como te havia dito, e como havia jurado a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. A presença de um profeta fazendo a ligação. Ai, ai, ai. A presença de um profeta fazendo a junção de Deus com o seu povo. Entendam isso, irmãos. Isso é muito sério e é muito profundo. A presença de um mensageiro faz a ligação de uma igreja com o Todo-Poderoso. É o que está acontecendo aqui. E não somente convosco, 14. E não é somente convosco que faço esse pacto
E esse juramento, oi, ai, ai, não é só com vocês, não. Aí somente vai rodar. Gente, belisca a sua consciência. Esse pacto não é só para eles, não. Para quem mais será esse pacto? Pensa. Para quem mais esse pacto servia? Mas com aquele que está aqui hoje convosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui convosco. Quantos 1000 anos se passaram? E esse pacto, você pensa, não é para nós também, não? Está vendo como é que Deus faz o desenrolar do seu programa? Lá atrás, Moisés começou a falar do programa de Deus. O desenrolar do seu programa. Aquele pacto não é só para eles, não. É para nós também. Vamos seguir em frente. Porque sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos entre as nações pelas quais passastes. Irmãos, nações. Não é país, não. Nações. Ou seja, mesmo, especificamente falando, o mundo todo não tinha limite. Israel atravessou países. Entendem? Não só nós vamos ver um exemplo no Brasil. Não. Eles atravessaram fronteiras. E Deus fez isso para que eles conhecessem o espírito de cada nação. Vocês já viram a Bíblia dizer isso claramente. Porque sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos entre as nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, seus ídolos, madeira e pedra, ouro e prata que estavam entre eles. Para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor vosso Deus, para ir e servir os deuses dessas nações. Para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e absinto. Se você, como nós não entramos nisso, eu, como já disse para vocês, eu não sou de mídia. Mas investiga a situação de nossos países aí fora, a situação espiritual que tem fora. Então, são aqui, simbolicamente falando, são espíritos que agem entre várias nações. E isso aconteceu com eles para que eles tivessem experiência e vissem o quadro da situação e se posicionassem. Isso é para você hoje. Para mim hoje. E se acontecer que, quando ouvir as palavras dessa maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, embora ande na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede, o Senhor não o poupará. Mas a ira do Senhor e o seu zelo fumegarão contra tal homem, e todas as maldições que estão escritas neste livro estarão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Vou dar uma parada aqui. A razão disto é para que nós tenhamos compreensão de como nos posicionar. E a maldição é: vou riscar o seu nome de debaixo dos céus. A João Ferreira de Almeida está céu, no plural, ou no singular, né? Na minha é céus. Céus é o quê? Dimensões. Você se lembra que o profeta nos ensinou isso? Dimensões. Agora você para bem e observe detalhadamente a maldição. Deus vai apagar o nome dele absolutamente, o nome dele como nunca tivesse existido. Aí eu lembro da linha da misericórdia. Vocês acreditam que Deus termina a sua misericórdia com alguém? Ele encerra a sua misericórdia com alguém? Medita e pensa com o seu coração. Deus cerrando a sua misericórdia
com alguém. Tem escritura para isso? Tem. 2 Samuel 7, 12 a 15. Estou citando, não sei se o tempo permitiu, eu vou ler. 2 Samuel 7, 12 a 15. Vocês vão ver, claro, o que Deus fala acerca de Saul. O que Deus fez com ele. Você se lembra que Saul se tornou inimigo de Deus? Mas é interessante. Deus cerrou a misericórdia com Saul, mas ele não se perdeu, não. Mas ele morreu. Ele teve que pagar o pato. Ele teve que pagar o pato dele. A expressão escriturística do cerramento da misericórdia é que Deus tirou o espírito dele e passou para Davi. Ali ele encerrou a misericórdia com Saul e passou para Davi. É muito sério. E não foi por grande coisa, não. Saul não cometeu uma atrocidade, não, tá? Entre aspas, com todo respeito diante de Deus. No nosso pensar, no nosso agir, simplesmente ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E Deus cerrou a misericórdia com ele. É muito sério, gente. É muito sério isso. Ele desobedeceu uma ordem direta através do profeta e Deus cerrou a misericórdia dele. Passou para Davi. Aí vocês pensam nas atrocidades de hoje que estão fazendo. Se Deus fez isso lá e hoje, irmãos, se Deus não poupou Saul por ter feito isso, e nós hoje, com a revelação espiritual que nós temos. Meu Pai. E o Senhor os separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto, que estão escritas nos livros dessa lei. Estou terminando aqui, irmãos. Assim dirá a geração que vier dos vossos filhos, que se levantará depois de vós. E o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra, e as enfermidades que o Senhor lançou sobre ela, aprendizado, e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada, que não está semeada nem produz, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha onde Moisés foi. Olha onde Moisés foi. Moisés foi lá em Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra não estava, entre aspas, dentro do pacto da lei. Ele citou lá na graça, em Abraão. Foi um fato e um acontecimento entre Abraão e Ló. Ele foi lá em Sodoma, tomou como tipo o tempo da graça, mas ele não citou Abraão. Ele não citou Abraão, que era o tipo da noiva, não citou ele. Ele citou aqueles de Sodoma e Gomorra. Ele omitiu isso aqui. Interessante, né? Ele omitiu isso aqui para Israel. Ele podia ter falado de Abraão, mas não falou. Ele falou de Sodoma. Aí eu te pergunto, eu vou questionar a Deus por que aconteceu isso? Como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão, por que o Senhor fez isto a esta terra? O que significa o calor desta grande ira? Pensa hoje no nosso meio. Hoje no nosso tempo. A Rússia está pronta, irmãos. A Rússia vai fazer um estrago nesse mundo aí. Isso é assim, diz o Senhor através do nosso profeta. Já está na agulha uma bomba atômica já. Então os homens, versículo 25, então os homens dirão, Israel, porque eles abandonaram o pacto do Senhor, Deus de seus pais, que ele fez com eles, quando os tirou da terra do Egito. Porque foram e serviram a outros deuses, e adoraram a deuses a quem não conheciam, e que lhes não foram dados.
Já parou vocês para imaginar os ensinamentos absurdos em torno desta mensagem? Vocês não são crianças não, gente. Já parou vocês para imaginar os ensinamentos absurdos em torno do nosso profeta? A ira de Deus vem aí. E a ira do Senhor se acendeu contra esta terra para fazer sobre ela todas as maldições, trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. E o Senhor os arrancou de sua terra com ira. Vou quebrar em pedaço pequeno. O que significava a terra de Canaã para Israel? Para nós hoje. O que significa a terra? O que significa a terra de Canaã para nós? Correto? Aí o que Deus fez com eles? Tirar o Espírito Santo da vida do homem. Irmãos, a linha de misericórdia tem que ter muito cuidado para você não passar nela. A Bíblia está dizendo clara entre sombras. Deus dizendo abertamente: vou arrancar você da terra. Eu vou tirar o meu Espírito Santo de você. Eu vou tirar o meu Espírito de você. Aí você vai ver a condição deste homem, desta mulher. Misericórdia, gente. Misericórdia. Vocês se lembram aonde estava o endemoniado gadareno? Antes de ser liberto? Aí você pensa assim, meu Deus, como pode? Você se lembra do endemoniado que tinha 2.000 demônios nele? Eu vou explicar isso como? Ele tinha 2.000 demônios nele. Ungiram ele. A diferença é que ele não conhecia a verdade e era ordenado para ver a verdade. Já parou você para imaginar, irmãos, pelo amor de Deus, com todo respeito e com temor diante de Deus? Pensa num homem, numa mulher, que Deus tira o Espírito Santo dele e deixa ele à mercê do diabo. O que vai acontecer? E o Senhor os arrancou da sua terra com ira e com furor e com grande indignação, e os lançou a outra terra, como é nesse dia. Te cortou o vínculo. Vocês estão entendendo, irmãos? As coisas reveladas são para nós. Eu estou colocando como uma base para vocês entenderem. Deus guarda a sua palavra 36. Mas, diz o meu profeta, tem havido alguns ensinamentos hoje, especialmente em programas radiofônicos famosos. Naquele tempo era isso. Hoje, nem se fala, nem Tiago. Ao vivo e a cores pela internet. Nem se fala. Programas famosos. Pregadores eloquentes. Famosos. Reconhecidos. Mas tem havido alguns ensinamentos hoje. Olha onde o irmão Breno está mexendo, gente. Especialmente em programas radiofônicos famosos e ao redor do mundo, que tem diminuído a palavra de Deus, dizendo que Deus habita na igreja e não na palavra. Simples assim. Deus está na sua igreja e não está na palavra. Isso é um ato de diminuição de Deus. Parece simples, não parece? Mas depois você vai ver o resultado lá fora. Não adianta chorar não, irmão. Nós vamos beber o cálice.
Não adianta, irmão Ananias. Então eu digo de coração para vocês. Tenho um carinho muito grande por vocês me tolerarem. Não vamos passar impune. A sua oração não é respondida. A sua oração não é respondida. Deus fecha a revelação da palavra para você. Você estuda, por exemplo, você estuda, lê, e a Bíblia e a mensagem se tornam um livro fechado. Porque você não tem inspiração, você não tem unção. Você não sente o calor dele na sua alma, quando vê entre linhas o irmão Breno falar algo. Aí você pergunta, o que está acontecendo comigo? Volta lá atrás, naquela estaca lá, naquele moinho lá, meu irmão. Vão ter que voltar lá. Está vendo? Isso é um ato de diminuir a Deus, só pelo fato de fazer isso. 52. Desculpa, irmão, eu gosto de ler para você ficar arraizado, para não ficar só no que eu digo. 52. Ainda, Deus guarda a sua palavra. Mas agora, estamos estabelecendo, como anos atrás, através do Espírito Santo. Eu sempre lhes disse antes. Ele vai falar de dois personagens. Mas diz o irmão Breno, o que me chama a atenção é isso. Eu sempre lhes disse antes de acontecer, irmão Wilson Salles. As coisas reveladas são para nós. Deus revelou a sua palavra em detalhes acerca de tudo no programa de Deus. Desde o Éden. O que ia acontecer, a semente da serpente, o programa do arrebatamento, o programa do rapto, tudo alinhado corretamente. O rapto não vai acontecer às escuras, não, gente. Me perdoe. A noiva vai saber detalhes, e está já revelado em detalhes, não para todo mundo. Irmão Zucco, não é para todo mundo, é para você. Você que entende a ordem do rapto, é para você, pelo amor de Deus. Nem todo mundo vai entender, e não adianta você tentar explicar. Não adianta. Você vai ser chamado de doido, de louco. Ou eu estou mentindo? Vocês são loucos esperar isso? Somos doidos mesmo. Eu estou ficando doidinho de tudo mesmo. Eu lhes disse antes de acontecer. Quando Hitler e Mussolini se levantaram, eu disse, antes disse, tudo isso se amontoará. O comunismo tomará coisa doida e virá do norte. O norte, amados, é o país da Rússia. É o país da Rússia. Diz o irmão Branham, virá de lá. Agora mantenha, diz o irmão Branham, para a igreja de Jeffersonville. Agora, tabernáculo sobrenatural em Vitória. Agora para vocês, nesta noite, eu digo. Ele falou para Jeffersonville, eu vou falar para vocês. Mantenha seus olhos nisto, igreja. Tire esse foco dessas babuzeiras que eu não falo na mídia. Foca-se em Deus e no que Ele prometeu e sabendo que Ele vai cumprir a sua palavra. Foca-se nisso. Mantenha seus olhos nisso, igreja. O diabo está fazendo a sua propaganda. E não é à toa que Deus está permitindo, não, hein? Permitindo o diabo fazer a sua propaganda para tirar os olhos da maioria, para tratar com uns poucos desprezados, que é ordenado. Vou terminar, irmãos. O diabo está fazendo a sua propaganda, e não é a Escritura. É para confundir a mente do inculto das pessoas não espirituais. Meu Deus. Você está entendendo?
é para confundir a mente do inculto das pessoas não espirituais. E estamos vivendo, estou terminando, irmãos, e estamos vivendo no dia mais glorioso que qualquer pessoa já viveu. E não obstante, o dia mais escuro para os incrédulos. Vocês creem nisso? O irmão Branco está dizendo abertamente para nós. Vivendo, é como se diz, é um contraste. O dia mais glorioso que já existiu para a noiva, mas porém o pior dia para o incrédulo. E o tempo mais confuso para eles, aqueles que não sabem. É notável o dia em que estamos vivendo, e que alegria saber que sua âncora está segura. Está vendo? Por causa do ensinamento. Eu quero fechar com vocês, meu tempo não vai permitir eu ir mais. Para nós fechar com isso, Deuteronômio 9, se eu estou equivocado, deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Samuel, 7. Segunda Samuel, e vamos comentar alguma coisa em cima disso, eu vou fechar com vocês. 2 Samuel 7, 12 a 15. Amam o Senhor Jesus? O tempo não vai permitir, Deus está aqui. Ó. Deus em sua palavra, a primeira parte. O Senhor Jesus Cristo já era para ter vindo. Já era para ele ter vindo já. O rapto já era para ter se dado. O tempo não vai permitir. Eu ia chegar a assustar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, irmãos. 2 Samuel 7, versículo 12. Veja bem. Deus falando com Davi. Deus falando com Davi. Tratando com Davi. 2 Samuel 7, 12. E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com teus pais, prepararei a tua semente após ti. Que diferença, irmãos, quando você está no posto de dever, alinhado com Deus e alinhado com a sua palavra. Esse é o caminho do cristão. É o pacto que Deus faz com você, conosco. Quando você dormir com os teus pais, prepararei a tua semente após ti. Eu tenho 2 sementes aqui nesta noite, não tenho? Tá os meus 2 filhos, pastor Moisés? Se o tempo permitir, esse é o pacto para mim, irmãos. Você também tem que pensar no seu coração. Quantos aqui têm filhos e filhas? Quantos aqui têm filhos e filhas? Veja, todos vocês, a maioria. Então, este pacto é para você. Coloque você nessa posição agora. Deus falando com vocês. Deus falando com vocês, individuais. E quando os teus dias se cumprirem e tu dormires, quando eu partir, quando eu morrer, vou falar assim, com os teus pais, prepararei a tua semente após ti. Eu vou cuidar da sua filha. Deus falando comigo, eu vou cuidar do seu filho. Eu vou cuidar deles. Prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas. E estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, falando de Salomão. E eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai. O meu Deus, meu filho, será o seu Deus. O meu Deus, minha filha, será o seu Deus. Depois que seu pai for, se o tempo assim o permitir, se o rapto não acontecer antes. Será estabelecido isso para você.
E eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, se vocês, vou falar com meus filhos, se um de vocês cometer iniquidade, eu o castigarei com vara de homens. Ele vai te punir, mas não tem nada a ver com a sua salvação. Ele vai te redarguir, vai te repreender, vai te açoitar, mas não tem nada a ver com a sua salvação. Eu o castigarei com vara de homens e com as correias dos filhos dos homens. Como que Deus trabalha com seus filhos? Porém, ao versículo 15 fechando, porém, a minha misericórdia, é assim que está escrito aí? É assim que está escrito na Bíblia de vocês? Porém, a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul, o qual eu retirei de diante de ti. Simplificando, a misericórdia de Deus é o Espírito Santo. Porque era a unção que estava sobre Davi e foi tirada essa sobre Saul. A unção que estava sobre Saul foi tirada dele e colocada em Davi, que é o Espírito Santo. Por isso que eu gosto de ler para vocês ficarem firmes. Não no que eu estou dizendo, mas está escrito. Deus seja com vocês. Eu tenho mais coisas aqui, mas o tempo é muito curto. Grave isto, segure-se nisso. Segure-se nisso. Deus que abençoe o coração de todos vocês. Vamos orar, por favor. Senhor, muito obrigado pelo seu carinho, sua bondade, sua misericórdia, por ter ido além de minhas iniquidades, Senhor, e ter poupado a minha vida, como nesta hora, poupado o meu coração. Os meus pensamentos não são bons, Senhor. As minhas atitudes também não têm sido boas, mas eu te peço por misericórdia, por minha vida. Obrigado pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, Senhor. Pelo carinho deles, o carinho que eles têm por mim, esse pobre, miserável, indigno, que tu possas abençoá-los e suprir a necessidade de cada um deles. Cumpra em seus corações aquilo que eu não pude fazê-lo, Senhor. Preencha o que eu não pude fazê-lo. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade e por esses instantes, Senhor. Para a tua honra e glória. Amém. Deus que abençoe a todos vocês, queridos.